Olá, meninos e meninas. Eu sou Isabel e vou comentar um tema que a equipe do Redação Perfeita preparou para vocês. Então, o tema é a crise hídrica global e seus impactos na população. Aí a gente já começa a pensar que a crise hídrica, a crise de água, a falta de água, né, é algo que preocupa todo mundo, não preocupa só a população brasileira. Por isso a crise hídrica global. Então, o mundo inteiro está preocupado com a falta d'água. E aí a gente tem que pensar o que isso vai trazer para a gente como impactos na população. Então, quais são esses impactos dessa crise hídrica? Porque a gente pensa logo assim, o Brasil tem muita água, né? O Brasil tem muito rio, o Brasil tem o Rio Amazonas, né? O Brasil tem muitas cachoeiras, então o Brasil não precisa se preocupar com a água. Isso é de uma limitação que dá até pena, né? Então, o Brasil é claro que precisa se preocupar com a água. Inclusive, a falta d'água em outros países do mundo é tão grande que empresas como a Coca-Cola, que é uma multinacional, já está comprando uma porção de terras no Brasil que tem fontes de água. Vocês sabiam disso? Vocês têm que ler, gente. Vocês têm que saber que os temas da redação do Enem são temas que saem todos dos jornais. Então, não é só com a escola vai trazer para vocês o conhecimento de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, para vocês argumentarem sobre os temas. Agora, os temas são saídos das páginas dos jornais. Então, se vocês não têm o hábito de ler jornal, de papel, vocês têm que pelo menos procurar blogs, procurar jornais na internet, né? Procurar artigos de opinião sobre determinados temas na internet, porque é daí que os temas de redação vão sair, tá? E aí, essa questão da crise hídrica é interessante para a gente começar a pensar, porque é algo que parece que não é com a gente e envolve diretamente a gente. Até, como eu já disse, essas notícias que há pouco tempo veiculavam aí da Coca-Cola, a Coca-Cola sempre vendeu refrigerante, né? E agora a Coca-Cola está vendendo água, né? Aquários é da Coca-Cola, a Cristal é da Coca-Cola. Tem uma porção de marcas de água da Coca-Cola. Então, por que será que a Coca-Cola, uma multinacional que ganha um dinheiro imenso vendendo o diacho da Coca-Cola, está se interessando agora por água? Porque ela já está pensando no futuro. Imagina quanto vai custar uma garrafinha d'água daqui a 20 anos, quando essa crise hídrica global se apertar. E aí nós que vivemos aqui, vamos ter que pagar pelas águas lá de Cachoeiras de Macacu, do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil inteiro, um dinheirão pela nossa água invasada. Então, mas poxa, eu nem pensei nisso, Isabel é doida, tá pensando. A gente precisa pensar o tema de uma maneira a fazer um recorte, né? Porque a crise hídrica, ora, você não vai dizer eu sou a favor da crise hídrica, eu sou contra a crise hídrica, né? E nem você vai, porque não tem o menor cabimento uma coisa dessas, um posicionamento desses, né? E também você não vai ficar chovendo no molhado, dizendo, olha, a gente tem que cuidar da água, tem que escovar o dente, né, com a torneira fechada. Porque isso é pouco demais, isso é senso comum demais. Vocês têm que ir além, vocês têm que procurar coisas, vocês têm que pesquisar coisas. A crise hídrica tem que rastros, né? Deixa essa crise hídrica no povo. A briga toda que existe, por exemplo, no Oriente Médio, na Palestina, será que de fato eles estão brigando, né, por uma questão religiosa, os palestinos e os judeus, ou será que eles estão brigando pelo Rio Jordão? Né? Pela única fonte de água daquela região que é o Rio Jordão. Agora, ninguém assume uma briga que é uma briga por um rio. Né? As pessoas querem brigas pelo território, porque é um território sagrado. Será? Então, a gente precisa pensar essas coisas, né? Porque aí a gente sai do senso comum, como se diz, né? A gente pensa fora da caixinha. Isso vai dar uma redação legal, isso vai dar uma redação consistente, porque chover no molhado, né, querendo fazer um trocadilho aqui com a nossa crise hídrica,
infelizmente vai dar uma redação que vai valer pouco, né? Porque o senso comum vale pouco. Vamos ver os textos motivadores? O primeiro texto aqui, que não é um texto, é a própria proposta, eu sempre mostro para vocês, só para lembrar que vocês têm que usar os conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, o que vocês souberem a respeito, e água é um tema em que vocês podem usar bastante os conhecimentos de vocês sobre ciências, né? Sobre biologia, sobre geografia, sobre história. Olha, eu falei do conflito entre os palestinos e os judeus. Olha a questão histórica. Tem inúmeros conhecimentos que vocês vão construindo ao longo do ensino médio que vocês podem resgatar e colocar aqui, usar aqui, né? Lembrem-se de que é um texto que precisa defender opinião, não é ficar citando fatos, né? É dizer a crise hídrica tem que impacto na população. Então, olha só, o tema maior é a crise hídrica global e os seus impactos na população. Quais são os impactos? Segundo a sua opinião, qual é o pior impacto? Né? E por que esse é o pior impacto? Essa é a sua tese. Né? A sua tese tem que ser exatamente uma opinião sobre, dentro disso daqui. Então, que existe uma crise hídrica, que está faltando água, isso é óbvio, isso é um fato. Isso não é uma opinião. Agora, eu acho que o impacto é X, eu acho que o impacto é Y. Por que o impacto é X, por que o impacto é Y? Isso é um texto argumentativo, tá? E não se esqueçam de falar da proposta de intervenção. Olha, apresentando proposta de intervenção para conscientização do consumo de água, né? E aí, é claro, vocês têm que sair do senso comum da escova de dente lá. Embora não vem nada na cabeça de vocês, vocês usam o senso comum. O que você não pode é não fazer proposta de redação. Você pode até fazer uma proposta boba, mas você tem que fazer uma proposta de redação. É melhor você ganhar 100 pontos do que perder 200, né? E é claro, não está escrito aqui, mas é uma coisa que aparece sempre nas propostas do Enem, os direitos humanos precisam ser respeitados, né? Então, cuidado com as propostas que por umas questões de radicalismo, sei lá de que natureza, possam vir a desrespeitar os direitos humanos, porque a redação fica zerada na hora. Tá legal? Então, o primeiro texto motivador é esse daqui, ó. A camada de água dos oceanos é muito fina e, por isso, a quantidade de água é relativamente pequena. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, toda a água do planeta caberia dentro de uma bolinha de ping-pong, porque a Terra, esse planeta imenso, é um pedaço de pedra que está pegando fogo, né? Quer dizer, que já pegou fogo, que esfriou e que está sendo esquentado aí pelo Sol, né? Mas o mundo surgiu daquela explosão lá do Big Bang, então é uma porção de pedra. E na Terra, essa pedra, nos seus buracos, enfim, é preenchida de água. Então tem muito mais pedras, né, vamos dizer assim, solo, do que tem água. Então reparem na proporção. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, toda a água do planeta caberia numa bolinha de ping-pong. Olha a proporção entre o que a gente tem de terra e o que a gente tem de água, né? Então o planeta Terra é terra mesmo, né? Tem muito mais terra do que tem água. Embora a gente saiba que, visto do espaço, a Terra seja azulada justamente por conta dos oceanos, né? Mas os oceanos ficam na superfície da Terra, né? Na superfície do planeta. Bom, e mais, dessa bolinha de ping-pong, quase tudo, 97,5%, é água salgada. Quer dizer, os mares, os oceanos são água salgada. E desse pouquinho que sobra, 70% é água congelada nos polos e nas geleiras, 30% está debaixo da superfície da Terra e apenas 0,3% é água potável nos lagos e rios. E essa água, é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, que por mais que a gente ache que água potável é fácil de produzir, né, existe toda uma tecnologia para transformar
a água que não é potável em água potável. A casa que chega nas torneiras, a água que chega nas torneiras das nossas casas são águas tratadas. Águas colhidas da chuva, águas colhidas de rios poluídos, que sofrem tratamento, águas que vêm de esgotos, né? Que vão sofrendo uma porção de tratamentos químicos com flúor, com cloro, para matar os germes. Elas são filtradas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até estarem em condições de potabilidade e chegar às nossas casas. Isso tudo é muito caro, né? Isso tudo é muito caro. É claro também que os americanos e outros cientistas do mundo inteiro já estão pensando em uma porção de tecnologias para transformar a água do mar em água potável, para tirar o sal, né, para dessalinizar a água do mar, para que ela possa ser consumida. Isso tudo é tecnologia que é uma tecnologia muito cara, né? Nós pagamos caro a água que nós recebemos em casa. Imagine quanto custará a água para beber que vai ser produzida a partir da água do mar. Caríssimo, caríssimo, né? Então, tudo isso tem que estar na cabeça da gente na hora de pensar esse tema. E essa água está mal distribuída, sobra em algumas regiões e falta em outras. Some-se a isso o fato de várias regiões do mundo estarem passando por secas mais prolongadas. A terra esquenta, né? Então a gente sabe que é um ciclo, enfim, mas enquanto a terra está esquentando, a gente vive essa maluquice climática, são os piores invernos dos últimos anos, são os piores verões dos últimos anos. Esse radicalismo mostra que a gente está vivendo uma situação de desequilíbrio do planeta. Então a questão da água é apenas um reflexo de um desequilíbrio muito maior, que é o desequilíbrio em relação ao meio ambiente. Como o ser humano está lidando com o meio ambiente. O que o ser humano já devastou de meio ambiente, agora a conta está chegando, né? Então reparem quantas coisas a gente pode falar sobre esse tema da água, sobre essa crise hídrica, né? A gente pode falar de ecologia, a gente pode falar de história, a gente pode falar de geografia. Tem inúmeros vieses que a gente pode usar, né? O texto 2, você sabe economizar água, usa um bocadinho lá do senso comum, né? Então, ficar cantando no chuveiro, né? É uma coisa, a água que vai pingando, né? Das torneiras mal fechadas, os vazamentos nas ruas e etc. E o dito cujo que está lá no banheiro, né? Ocupando um espaço danado de tempo e, enfim, de água também, né? Então, um dos desafios, como proposta, é claro, pode ficar lá nesse nível básico do senso comum de economizar a água da torneira, mas isso é pouco, isso é senso comum. Se vocês quiserem uma proposta mais consciente, né, e no sentido de propor discussões em grupo, né, dentro da sua escola mesmo, propor ações de preservação do meio ambiente que preservem as fontes naturais, né, das cabeças de rio. Então, isso sim, são propostas coletivas sempre que podem vir a mudar a cabeça das pessoas, né? Então, muitas pessoas dizem assim, mas eu tomando banho agora, vou evitar que daqui a 40 anos a água não seja tão escassa. As pessoas não acreditam, as pessoas não acham que uma atitude que elas vão tomar hoje vai fazer a diferença no futuro. Então é preciso que as pessoas se conscientizem. Assim como há inúmeras campanhas a respeito de não dirigir alcoolizado, as pessoas têm que também haver campanhas por parte do governo, né, ou por agências de saúde. É necessário que as campanhas de preservação de água, né, de consumo consciente da água, sejam muito incentivadas, né, para conscientizar de uma vez por todas as pessoas de que a água é um bem limitado. A água um dia vai acabar, né? E quem tiver posse das tecnologias de transformação daquelas águas todas dos oceanos em água potável,
esses vão ficar riquíssimos à custa da sede de milhões. Então, coisas que vocês podem pensar, propostas que podem vir à cabeça de vocês. Então, é importante delimitar o que desse assunto grande vocês vão falar. E aí, depois de tudo resolvido, a crise hídrica global e seus impactos na população, depois que vocês pensarem o tema, o recorte do tema, as estratégias de argumentação e uma proposta para esse uso, para esse consumo consciente, vocês vão fazer uma redação perfeita. Tá legal? Até a próxima!